Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos, quer aqui, quer em casa, a mais um dos cultos que nós temos a oportunidade de render ao nosso Deus e graças a Deus por isso mesmo. E vamos dar início esta manhã ao nosso culto com uma palavra de oração. Eu vou pedir ao Rui, por favor, para nos dirigir em oração. Pai, Senhor, nós queremos agradecer a Deus por este dia de vida, Deus, que concede cada um de nós. Queremos agradecer porque nos tens dado a oportunidade, Senhor, de podermos juntar-nos na tua casa, Deus, e podermos louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Sabemos que passamos dias confusos, dias um bocado conturbados e difíceis, Senhor, mas nós confiamos e sabemos que estamos nas tuas mãos, Deus. E sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Deus. Por isso continuamos a pedir, Deus, que nos direcione, Deus, que nos ensines, que nos mostres, Senhor, a forma como tu queres, Senhor, que nós possamos lidar com os teus filhos e com a tua igreja durante estes dias difíceis, Senhor. E que realmente o tempo que possamos estar aqui na tua presença e juntos com os irmãos, Deus, possamos, acima de tudo, Deus, lembrar tudo aquilo, Deus, que tu já tens feito nas nossas vidas, tudo aquilo que temos aprendido da tua palavra, Senhor. E que o tempo que aqui vamos estar, Deus, nada nos possa distrair e que possamos apenas honrar e bendizer o teu nome. Te pedimos e agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do nosso Deus. Todas as nossas músicas vão estar a ser projetadas para não termos de usar material nenhum físico de qualquer das formas e também para quem nos segue em casa. Nós vamos fazer referência aos números dos corinhos ou dos hinos que estamos a cantar. Vamos então começar com o corinho número 5 dos nossos livros de cores, que nos diz: logo de manhã eu quero te buscar. É exatamente isso que nós estamos aqui a fazer nesta manhã. Vimos louvar, vimos buscar o Senhor e que nós possamos fazer desta letra uma realidade nas nossas vidas, que é começar de manhã e no fim do dia, quando o sol se for, nós rendemos graças e louvores ao nosso Deus. Que assim seja todos os dias da nossa vida. Logo de manhã
Nós vamos já para o nosso Salmos e Hinos e vamos entoar o hino 244, nos diz: mil vezes sim, louvores a Jesus, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Um hino que se reveste em um especial sentido ao dia de hoje, que nós nos abriremos da mesa para celebrarmos e para repetirmos esse memorial que Jesus nos deixou em sua memória, que é tomar a ceia. Vamos então louvar mil vezes mil louvores. Realmente é um motivo de louvor, aquele sacrifício por tudo o que Ele nos trouxe, por tudo o que Ele nos garantiu. Louvemos então ao nome do nosso Deus. Nós vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas. Eu pedi ao oficial, por favor, que está aí também, que as levantar para o fazer. E enquanto levantamos as nossas ofertas, começar então por fazer referência aos aniversariantes que temos esta semana. E temos ali 4 pessoas. Eu não sei se aqui presente haverá mais alguém para além dos que nós temos na nossa lista, mas então a referência que nós temos é o nosso irmão Paulo Calado. Temos também a nossa Jéssica, que está cá hoje connosco. Temos a Maria... fez anos esta semana, olha! As coisas que a gente descobre aqui no banco. A nossa irmã Laura. Isto é o nome de código. A nossa irmã Laura e a nossa irmã Margarida Vilela.
A todos nós desejamos realmente que o Senhor ricamente vos abençoe. Agradecemos imenso pela vossa vida e não sei se haverá mais alguém esta semana que completou, sem ser os que nós fizemos referência, não? Ok, então que o Senhor vos abençoe realmente imenso e poderosamente. Somos gratos pela vossa vida e que venha daí mais um ano na presença de Deus e nos seus caminhos. Eu não sei, pastor, se tem alguma coisa para fazer, este é o momento. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, graças e paz do Senhor Jesus. Irmãos, talvez a maioria saiba, e outros talvez não saibam, nós vamos passar um período fora daqui de Portugal, Uma pessoa em Portugal, porque estaremos viajando para o Brasil na outra semana, então no próximo domingo ainda estaremos com os irmãos, e nós vamos, primeiramente, com o objetivo de participar do casamento de nossa filha mais velha, a Karen. Não vai haver a festa, toda aquela celebração, mas vai haver o casamento, pelo menos no cartório, e nós queremos estar então presentes nesse momento tão importante da vida da nossa filha e também de nossa família. Nesse período nós deixaremos a igreja sob a responsabilidade do irmão Diácono João Pedro, apoiado pelos oficiais da igreja. Deixaremos toda a escala pronta de programações, de atividade, de responsabilidade dos pregadores, dirigentes. Então nós vamos deixar a igreja toda organizada e orientada nesse sentido. E nós vamos ter que pensar também num outro nome, numa outra pessoa, para que os irmãos possam fazer as inscrições para os cultos dominicais. Então estaremos informando aos amados irmãos em relação a isso durante a semana e até o próximo domingo. Porque domingo nós faremos também uma reunião dos oficiais. Nós deixaremos a igreja informada em relação a isso. Os cultos de quarta-feira, como nós estamos fazendo bem direto, então nós continuaremos a realizar lá no Brasil mesmo, pelo Facebook, pelas redes sociais. Os irmãos que têm participado poderão continuar a participar. Então nós pedimos que os irmãos orem por isso. Mirce e Elisa já estão lá no Brasil, mas os irmãos têm percebido a situação tão complicada que está no nosso país, está aqui no Brasil. Então nós vamos ter que ser muito cuidadosos, Elas mesmas não estão saindo muito, estão ficando a maior parte do tempo dentro de casa e atendendo só algumas atividades específicas. Então nós pedimos que os irmãos estejam atentos a isso e permaneçam firmes nesse período. Não vai e volta, iremos e logo estaremos de volta com os irmãos, se Deus quiser. Amém, amados? Ore por nós, ore por essa viagem. Já estava agendada há muito tempo, programada, mas as coisas desandaram um pouco, os planos que nós fizemos foram alterados, mas nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida, está no controle de todas as coisas, e tudo que Deus faz é perfeito, a sua vontade é sempre boa, agradável, perfeita, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós também queremos dizer é em relação à missão da Tramaga. Nós não estamos realizando nenhuma atividade durante a semana na missão da Tramaga, mas mantivemos os cultos dominicais e as atividades apenas na missão de Farinha Branca e Foz do Arrão, e tem cultos apenas aos sábados. Mas ali a missão da Tramaga está vivenciando um momento um pouco delicado. Primeiro porque as nossas irmãs estão muito doentes, muito enfermas, todas elas têm apresentado dificuldades na área de saúde. Em segundo lugar, por causa dessa situação que se instaurou ali, pessoas que foram infectadas com o vírus do coronavírus. E, então, as irmãs Nares são muito temerosas de irem, e como são pessoas também idosas, e conversando com o pastor Pedro Silva, o diácono Pedro Silva, nem conversamos com os demais oficiais, mas então tomamos a iniciativa de esperar um pouco, não ter as atividades ali na Tramaga, pelo menos durante esse mês de agosto. Aí no mês de setembro nós então veremos como ficará. Bom, uma questão de segurança, proteção também aos próprios irmãos que congregam ali. Então nós não teremos atividades na Tramaga durante todo esse mês de agosto. Amém? Você está tranquilo? Pacífico? Amém. Obrigado. Irmão Carlos, por favor. Vou tirar uma secção um pouquinho mais para a frente. Obrigada. Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus que nos sustentas, nos orientas, nos capacitas, ó Pai,
Muito obrigado, Senhor, por esse carinho, por esse amor que Tu nos dispensas a cada dia, ó Pai, a cada momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos cânticos já cantarmos ao Teu nome e por mais ainda que vamos cantando, louvando, orando, suplicando. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença e pela nossa presença contigo, ó Pai. Pai Santo, demos-te graças, Pai, por tudo o que tens feito na nossa vida, ó Pai, e por aquilo que irás fazer ainda, Senhor. Tu és um Deus de promessas, e as Tuas promessas cumprirão-se a seu tempo. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos nelas, Pai, porque Tu és um Deus verdadeiro, és um Deus que não mentes, és um Deus sincero. Muito obrigado, Senhor, por essa sinceridade que Tu tens para cada um de nós e que nós realmente possamos também ser sinceros para contigo e uns para com os outros, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, também pelas ofertas que nós, os Teus filhinhos, contribuímos para a obra, para que elas sejam bem aplicadas, para que elas sejam bem orientadas, para fazer face às despesas da casa, Pai, na manutenção do campo, deste campo missionário, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Damos-te graças por tudo, Pai. E tudo o que for feito e dito aqui esta manhã, e depois logo a seguir no outro culto, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 27 a 30. Filipenses 1, 27 em diante. E à medida em que os irmãos forem encontrando o texto, coloquem-se em pé, por gentileza, em reverência a Deus e a Sua palavra, para procedermos a esta leitura. Carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, a partir do versículo 27, onde nós encontramos as seguintes palavras: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Essa é uma palavra viva, eficaz, digna de inteira aceitação. É uma palavra poderosa, verdadeira, transformadora. E rogamos que, em nome do Senhor Jesus, por mais uma vez ilumines as nossas mentes para percebermos, entendermos esta palavra. Pedimos também que haja, ó Deus, em nosso coração, removendo todas e quaisquer barreiras em nosso coração, para que possamos acolhê-la com humildade nesta manhã, e que ela venha nos edificar, desafiar, e venha também transformar, ó Deus, as nossas vidas e as nossas atitudes. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos aprender da palavra. Fica à vontade entre nós, Senhor, e ministra essa palavra ao nosso viver. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado. E todo o Teu povo diz amém e amém. Todos podem sentar. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo uma série de reflexões e meditações nesta riquíssima carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos concluir essa série de reflexões no próximo domingo. Então, no domingo passado, nós falamos a respeito da centralidade do Evangelho e da necessidade que todo cristão tem, e bem como toda a igreja, toda a comunidade cristã tem,
de ter uma vida centrada no Evangelho de Cristo Jesus. E mostramos então na semana passada que uma vida centrada no Evangelho é uma vida centrada no próprio Cristo, né? Porque Cristo é o Evangelho. Cristo é o conteúdo do Evangelho e Cristo também é a mensagem do Evangelho. Então nós falamos sobre essa centralidade da vida no Evangelho, que vai então definir todas as percepções que venhamos a ter em todas as áreas do nosso viver. A percepção do mundo, a percepção da nossa própria vida e a percepção das situações e realidades que muitas vezes nós enfrentamos e vivenciamos ao longo da nossa história, dentro de uma ótica, dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva cristã, evangélica, conforme a palavra de Deus estabelece. E agora, nesse texto, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção para que nós, que temos uma vida centrada no Evangelho, nos esforcemos a cada dia do nosso viver, por vivermos de modo digno deste Evangelho. Ou seja, precisamos dignificar esse Evangelho através da nossa própria vida, através da nossa própria conduta cristã, do nosso próprio comportamento. O Evangelho tem que ser visto em nós e através de nós. E já que o Evangelho é Cristo, então Cristo tem que ser visto em nós, percebido em nós e através de nós. Através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, através da nossa conduta, do nosso testemunho, através da nossa vida. Por isso é que logo no início desse versículo 27, o apóstolo Paulo faz essa chamada e dá essa exortação à igreja de Filipos e à igreja do Senhor Jesus em todo o tempo e em todos os lugares. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E eu faço então uma primeira pergunta. Você tem vivido de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus? Nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, estabelecida aqui nessa cidade, nessa localidade, tem vivido por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Como os irmãos sabem, Paulo estava preso, numa prisão em Roma, quando ele escreve essa carta, escreve essa epístola, mas ele manifestou em toda a epístola o desejo de voltar a encontrar os irmãos, de voltar a ver os irmãos filipenses, e ele declara esse desejo e também essa expectativa do seu coração, de que ele seria absolvido, solto, e voltaria então a estar com os irmãos e conviver com eles. Mas ele diz, olha, mesmo que eu esteja ausente, eu possa ouvir a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, vivendo de fato e de verdade, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E nós então percebemos, através desse texto, amados, que o viver por modo digno do Evangelho se reflete em todas as áreas da nossa vida, e em áreas específicas também da vida da comunidade cristã. E ele trata então a respeito de dois elementos fundamentais. O primeiro nós vamos tratar hoje, que é a unidade cristã. Então, essa palavra unidade, esse tema também da unidade é fundamental nessa carta aos Filipenses, porque embora fosse uma igreja muito boa, que Paulo tinha um carinho especial por essa comunidade cristã, mas nós sabemos que não era uma igreja perfeita. Tinha lá as suas lutas, as suas dificuldades internas e as suas batalhas também externas. Por isso é que Paulo trata a respeito da unidade cristã nessa epístola. Embora saibamos também que a palavra alegria se tornou a palavra-chave nessa carta, porque é conhecida também como a carta da alegria. E nós vamos então tratar a respeito da alegria na vida cristã e no serviço cristão no domingo que vem, fechando então esta série de reflexões. Então nós podemos entender da seguinte forma,
O viver por modo digno do Evangelho implica em vivermos uma vida de unidade e, em segundo lugar, em vivermos também uma vida de alegria, abundante, plena em Cristo Jesus e no Evangelho de Cristo Jesus. Essa alegria contagiante, demonstrada em todas as relações do nosso viver e demonstrada também no serviço cristão, na obra de Deus, já que Deus nos dá, então, esse privilégio de lutarmos juntos pela fé evangélica e de realizarmos a obra de Deus nessa terra. Então, nesta manhã, nós queremos tratar dessa temática da unidade cristã. E ele fala, primeiramente, a respeito da unidade relacional, ou seja, a unidade que tem que ser demonstrada nas relações interpessoais, nos relacionamentos que nós iniciamos e desenvolvemos ao longo da nossa vida, na comunidade cristã e como crentes em Cristo Jesus, em todo o tempo e em todos os lugares. Ele diz então o seguinte a respeito desta unidade relacional: que estais firmes em um só Espírito, como uma só alma. É dessa forma que nós devemos agir, é dessa maneira que nós devemos demonstrar unidade, vivendo num só Espírito e tendo uma só alma. Mais adiante, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E eu pergunto aos amados: é fácil viver isso aqui? É fácil praticar isso que Paulo diz na comunidade cristã? Não, não é fácil. Eu sei que é difícil, muitas vezes, mas não é impossível. E essa questão aqui apresentada, ela também não é opcional. Deus não está fazendo uma assembleia de membros para votarmos se nós vamos querer ou não, ou se vamos praticar ou não isso que Ele está determinando aqui. Ele está exigindo isso de nós. E Ele mostra que o viver por modo digno do Evangelho implica em desenvolvermos esse tipo de unidade cristã na comunidade. A igreja é formada por pessoas diferentes, com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, gostos diferentes, ideias diferentes, cores diferentes, formações diferentes, posição social, intelectual diferentes, gêneros, 2 gêneros aí diferentes. Então é uma pluralidade, é uma diversidade. Além de haver essa pluralidade e diversidade na nossa natureza como seres humanos que somos, existe essa pluralidade e diversidade também de ideias, de pensamentos, de ministérios, de dons, que são distribuídos na comunidade cristã. E então a nós cabe esse exercício constante para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz, vivendo num só Espírito, como uma só alma em Cristo Jesus, ou seja, vencendo todas as barreiras, todos os preconceitos e pré-compreensões que muitas vezes se alojam na nossa alma, no nosso coração, para que esta unidade seja mantida no corpo de Cristo Jesus. E eu gosto muito dessa figura do corpo usada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. A igreja é um organismo vivo, formado por vários membros e por diferentes membros, cada um com a sua característica, com a sua realidade, com a sua potencialidade e também com as suas fragilidades. Então o corpo é formado por vários membros e a palavra de Deus nos ensina com clareza que os membros somos nós e Jesus Cristo é a cabeça desse corpo, é o Senhor deste corpo. Então Ele é que está no comando deste corpo e é Ele quem promove vida
a esse corpo chamado igreja. Agora, compete a nós, que temos habitando em nós o Espírito Santo, e é o Espírito Santo de Deus quem nos une, nos faz um em Cristo Jesus, compete a nós nos esforçarmos para mantermos, conforme diz lá em Efésios 4:3, esta unidade do Espírito, no vínculo da paz, desenvolvendo a cada dia relacionamentos saudáveis no nosso viver, e rompendo, vencendo todas as barreiras, quer seja orgulho, o preconceito, a nossa alma, do nosso coração, para que os nossos relacionamentos dentro da comunidade cristã sejam relacionamentos saudáveis, segundo o coração de Deus e conforme a palavra de Deus estabelece. Por isso é que Paulo diz que é necessário que nós pensemos a mesma coisa, versículo 2 do capítulo 2, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ao falar a respeito de sentimento, a seguir, a partir do versículo 5, ele usa o exemplo do próprio Cristo. Ele diz no versículo 5, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É aqui que está o segredo da vitória, para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo Jesus, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento de Cristo? O sentimento de esvaziamento, de humilhação, ou de humildade, e de obediência. E ao falar sobre Jesus, ele diz assim, pois ele, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, a palavra kenosis, na língua grega e na teologia cristã, na cristologia, esvaziamento. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servos. Nós muitas vezes queremos ser senhores e não servos, mas o próprio Cristo, sendo Senhor, ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus é o maior exemplo de esvaziamento, de humildade e de obediência, à vontade do Pai. Ele é o nosso maior exemplo, ele é o nosso maior referencial. Por causa dessa atitude de Jesus, diz o verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós precisamos demonstrar que estamos vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, através de uma vida de unidade nos nossos relacionamentos, demonstrando que em Cristo Jesus nós somos de fato um. Em Cristo Jesus somos um só corpo. Em Cristo Jesus somos uma só igreja. Em Cristo Jesus nós somos uma família, não é? E essa figura da família também é usada pelo apóstolo Paulo lá em Efésios, para falar a respeito da igreja. Então a igreja é a família de Deus. Ora, olhando para a realidade da família, todos são iguais na família? Todos pensam do mesmo jeito? Todos têm os mesmos gostos, as mesmas vontades? Não, são pessoas diferentes, mas que têm que aprender a viver em família. E quando falamos de modelo de família, estamos falando de uma família cristã, uma família saudável, uma família segundo o coração de Deus, porque muitas vezes não temos bons exemplos de família por aí. Mas está falando a respeito de uma família segundo o coração de Deus. São pessoas diferentes. De vez em quando não existem alguns desentendimentos, algumas diferenças, que precisam ser resolvidas na família. Sim, da mesma forma na igreja. Nós somos uma família. Não somos robôs teleguiados que pensam sempre da mesma forma. Mas muitas vezes nós teremos que fazer esse exercício de renunciar à nossa própria vontade, aos nossos próprios pensamentos, para o bem do grupo, para o bem da
comunidade, para que haja saúde nos relacionamentos na comunidade cristã e para que ela não viva constantemente em pé de guerra, né? Onde os irmãos não se entendem, onde há irmãos há anos com rancor, com ódio no coração pelo irmão que o ofendeu, talvez há 20, 30 anos atrás, e que não consegue liberar perdão, e não consegue pedir perdão, e muitas vezes participa até mesmo da Santa Ceia com dificuldades, porque tem alguma situação pendente ainda com aquele irmão que o machucou, que o ofendeu há muitos anos atrás. Então nós precisamos a cada dia desenvolver, construir e cultivar relacionamentos saudáveis na comunidade cristã, para que o Espírito Santo de Deus possa fluir com liberdade em nosso meio, e para que Deus então possa cumprir os seus propósitos nessa terra, em nome de Jesus, para a glória do seu nome, através da sua igreja. Então o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da unidade relacional, a unidade nos relacionamentos, tendo como base o próprio exemplo de humildade, de esvaziamento do Senhor Jesus Cristo, para que nós realmente possamos cumprir isso que a palavra de Deus estabelece para cada um de nós, em nome de Jesus, e para a glória do seu santo. Em segundo lugar, nós podemos falar muito mais a respeito disso, mas o tempo não dá. Nós temos ainda a Santa Ceia. Ele fala a respeito da unidade ministerial. Além de estarmos ligados a Deus e ligados uns aos outros, né, pelo Espírito Santo, porque somos um corpo, nós também estamos ligados e unidos numa luta, numa batalha. E o texto diz, lutando, voltando agora em Filipenses 1, versículo 27, no finalzinho, lutando juntos pela fé evangélica. E no verso 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Por que juntos? Porque juntos seremos mais fortes. Juntos seremos mais fortes. A partir do dia em que nós recebemos o Evangelho, recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, iniciou-se então, decidiu uma grande batalha em nosso viver. Nós, como cristãos e como igreja, travamos batalhas interiores e batalhas exteriores, não é verdade? Todos nós vivemos nesse conflito ativo, essa luta constante contra a nossa própria carne, contra os nossos desejos, contra as nossas inclinações humanas, contra as nossas maldades, que muitas vezes ainda estão ali alojadas nos nossos corações. Há uma luta constante contra a nossa própria carne, que é uma luta interna, contra as tentações que nós sofremos ao longo da vida, as seduções do mundo, as paixões do mundo. É uma batalha interior. Mas também nós travamos uma luta externa, que é uma luta contra o mundo, não contra as pessoas do mundo, mas contra os pensamentos do mundo, a filosofia de vida do mundo, as pressões do mundo, as perseguições do mundo, que são os adversários, internos e externos, físicos e metafísicos, e espirituais, que muitas vezes nós enfrentamos a cada dia do nosso viver. Então é uma luta interior contra a nossa própria carne, uma luta contra o mundo no sentido das pressões e tensões que sofremos no mundo, e o mundo muitas vezes não nos entende, não nos compreende, e muitas vezes nos odeia. O próprio Senhor Jesus declarou que seríamos odiados nesta terra, não simplesmente por sermos cristãos, evangélicos, comprometidos com Jesus, e muitas vezes somos perseguidos por causa do testemunho do Evangelho. Paulo estava preso por causa do testemunho do Evangelho. Ele sofreu em Filipos por causa do testemunho do Evangelho. Ele e Silas foram presos por causa da pregação do Evangelho. Então era uma comunidade que vivia sob essa tensão interior e exterior. Essa luta contra a carne, essa luta contra o mundo, mas também essa luta contra o diabo
e os principados e potestades nas regiões celestes, tentando destruir os crentes, tentando destruir aquela igreja, aquela comunidade cristã, porque na verdade a igreja de Filipos, na cidade de Filipos, se tornou uma grande ameaça ao império das trevas, porque foi uma agência do reino de Deus estabelecida naquela cidade, que deu início à evangelização da Europa. Então é claro que incomodou Satanás, é claro que incomodou o império das trevas, e o diabo então com todas as forças tentou barrar o nascimento e o crescimento daquela comunidade, mas ela prevaleceu em nome de Jesus e para a glória do seu nome. E os irmãos conhecem muito bem a história da igreja congregacional de Poço de Soura, 109 anos atrás. Esses dois jovens, trabalhadores do comboio de Portugal, que vieram do Rocio de Abrantes e aqui iniciaram o trabalho de evangelização. Quando vocês leem a história, os irmãos percebem o quê? Que eles também foram perseguidos, até tentaram matar os protestantes que estavam se estabelecendo aqui. O assunto foi levado até para Porto Alegre naquela ocasião. Se tornou um problema policial e judicial. Batalha na implantação desta igreja, o diabo tentando impedir o estabelecimento desta igreja há 109 anos atrás. Por que, irmãos? Estamos numa luta, e por isso nós precisamos estar constantemente unidos, num só espírito, lutando juntos pela fé evangélica, e jamais nos intimidarmos diante das ações do maligno contra nós, nessa luta contra a carne, nessa luta contra o mundo e nessa luta contra os principados e potestades nas regiões celestiais, conforme diz Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Precisamos permanecer firmes e precisamos permanecer unidos e vencermos então todas as batalhas que se levantam contra nós, absolutamente certos de que no Senhor somos mais do que vencedores. Mas existe também uma outra batalha que muitas vezes nós travamos, que envolve essa questão relacional, que são os problemas internos que se levantam dentro da própria igreja. Essa igreja tinha dificuldades também, falsos mestres, e Paulo então trata especificamente da questão dos falsos mestres, e ele diz no capítulo 3, versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então no capítulo 3, a partir do versículo 2, ele fala sobre problemas internos dentro da comunidade, e a comunidade então tinha que se unir contra esses falsos obreiros, esses falsos mestres que estavam dentro da comunidade, dentro da igreja de Cristo Jesus. O outro problema, no capítulo 4, já estou concluindo, no versículo 2, havia um problema relacional entre duas irmãs, a Evódia e a Síntia. Parece que quase todas as igrejas têm as suas Evódias e Síntia. E Paulo então diz para elas assim, no capítulo 4, versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Síntia que pensem concordemente no Senhor. É uma chamada o quê? A unidade, a concordância, a unidade de pensamento, de sentimentos, de propósitos, de ações. Nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo com Evódia e Síntia, e Epafrodito também não foi fofoqueiro não, né? Ele foi visitar Paulo lá na prisão, foi levar uma oferta para Paulo, e como Paulo era o fundador da igreja de Filipos, Paulo então pediu um relatório, informações, a respeito dessa igreja, e Epafrodito então transmitiu as situações boas e as situações ruins, as positivas e as negativas nesse relatório ao apóstolo Paulo. Por isso é que Paulo menciona essas duas mulheres que estavam tendo problemas na comunidade cristã, porque estavam prejudicando a unidade no corpo de Cristo Jesus. Eu não sei exatamente qual era o problema. Talvez a Evódia queria a toalha da ceia branca, né? E a Síntia que queria uma toalha amarela bordada, né? E aí elas estavam brigando: não, tem que ser branca, não, tem que ser amarela. É brincadeira, né? Eu não sei exatamente qual era o problema. O fato é que as duas irmãs estavam brigando dentro da igreja, e isso estava prejudicando a unidade, estava prejudicando a comunhão. E o apóstolo Paulo então diz: olha, eu rogo que vocês pensem concordemente no Senhor.
Problemas externos, problemas internos que a igreja enfrenta, e por isso nós precisamos estar unidos, cada vez mais unidos, e começarmos então a fazer todas as coisas juntos, em nome de Jesus, lutando juntos pela fé evangélica. Essa deve ser a nossa atitude, e é dessa maneira que nós vamos viver por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, que nós abraçamos e que transformou completamente a nossa vida, transformou completamente a nossa história. Deus nos abençoe e que nos ajude a vivermos em unidade, caminharmos em unidade e vencermos todas e quaisquer barreiras da nossa alma, do nosso coração, para que essa unidade seja preservada e seja aperfeiçoada a cada dia do nosso viver, na nossa caminhada cristã, como igreja de Cristo Jesus aqui estabelecida, para o louvor da glória do Senhor. Essa igreja de Filipos era uma igreja pequena e nova, num contexto difícil. Era a única igreja nessa cidade. A igreja de Pontissor é uma igreja relativamente pequena, mas é a maior do Aletejo. É uma igreja forte, que tem um grande potencial, vivendo também num contexto difícil, não é? Porque os irmãos sabem que os protestantes aqui são chamados de quê? São considerados pelo mundo lá fora uma seita, e que muitos têm até preconceito, e alguns até vergonha, não é? De entrar numa igreja protestante. Então, assim como a igreja de Filipos enfrentou dificuldades no seu contexto, no primeiro século da era cristã, nós também, aqui na Europa também, enfrentamos dificuldades no século 21. Por isso precisamos estar unidos, como a palavra do Senhor estabelece. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Vamos repetir essa expressão? Lutando juntos. Mais uma vez, lutando juntos pela fé evangélica. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos capacite a vivermos dessa forma, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém, amados? Amém. Nós vamos então para a Santa Ceia. Vamos celebrar então nesse momento a mesa do Senhor. Nós temos aqui diante de nós, gostaria que os oficiais, por gentileza, já estivessem nos ajudando aqui, dois símbolos, dois emblemas. Normalmente temos o pão, que simboliza o corpo de Cristo Jesus. Foi dado por nós, que foi pregado naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. E temos também o cálice, que, conforme diz a palavra do Senhor, é o cálice da nova aliança, estabelecido pelo sangue do Cordeiro, vertido, derramado naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor, para a remissão, a purificação de todos os nossos pecados. Eu vou pedir, por favor, que o diácono João Pedro esteja orando ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus pelo pão. Primeiramente, só o pão, nós vamos receber o pão, depois receberemos o cálice e participaremos então todos juntos. Vamos orar. Vamos ficar em pé? Vamos. Com Deus e Pai, nós louvamos e bendecemos o Teu santo nome, Senhor, por estes momentos que estamos passando na Tua presença, ó Pai, e nesta hora que nos acercamos da mesa do Senhor, nós queremos, Senhor, expressar, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, pelo Teu grande amor demonstrado por cada um de nós, ao teres enviado o Teu amado Filho Jesus Cristo, a morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. Agora que vamos tomar o pão, Senhor, nos lembramos, Senhor, desse sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, Senhor, em nosso favor, ó Pai, e nós queremos pedir, Senhor, que realmente toques os nossos corações, Senhor, que realmente nós, ao tomarmos o pão, Senhor, possamos estar conscientes deste ato, ó Pai, conscientes, Senhor, daquilo que Tu fizeste, transformando as nossas vidas, Senhor, simplesmente por Teu grande amor, Senhor. Não sendo nós merecedores de nada, Senhor, Tu nos amaste ao ponto de Teu Filho ter morrido na cruz do Calvário por nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que vão tomar parte, Senhor, deste pão, Senhor, realmente nós possamos fazer em memória de Ti. No nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos que vão participar da ceia,
Fiquem em pé, por gentileza. Os que não vão participar podem sentar. Por favor, João Pedro, que estará distribuindo o pão. Receba o pão, segurem suas mãos, por gentileza. E depois nós vamos comungar todos juntos. Cristiano, por favor, quem é? Enquanto o pão é servido, nós vamos louvar o nosso Deus com o corinho 175, também pensando naquilo que ouvimos hoje de manhã. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, eu pensava em ti. Muito bem. O pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus que foi dado por nós. Tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Participai do pão. Diz aí na palavra de Deus, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pedi que o diácono Carlos, por favor, ore ao Senhor pelo cálice. Pai Santo, muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua presença, Pai. Pai Santo, muito obrigado por esta oportunidade que nos dás. Reunimos sobre a mesa para celebrarmos, Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que Ele derramou o seu sangue naquela amarga cruz, para o benefício de nós, para bem das nossas vidas. E hoje estamos aqui alegres, salvos, lavados por este sangue maravilhoso, que é o sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Agora vamos tomar o cálice. Não vamos tomar o sangue, mas vamos tomar o cálice, que representa o sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, que realmente nós possamos fazê-lo com dignidade, honrando, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Se há alguma coisa em nós, Pai, ainda que nos impeça, tira, Pai, limpa os nossos corações, ó Pai, para que realmente nós possamos ser filhos verdadeiros, fiéis, pelo siglo da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agora temos o cálice, em nome de Jesus.
Amém. Os mesmos irmãos que receberam do pão vão estar a receber agora do cálice. O diácono vai estar entregando o cálice em suas mãos. Os cálices centrais são sumo de uva, e os laterais são vinhos. Ok? Então, Deus abençoe. Eu sei que foi pago alto preço para que comigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, eu pensava em ti. Eu pensava em mim, pensava em nós, que nos via redimidos por seu sangue, lutando no combate do Senhor, magoado, trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor, e por mais que as trevas dividam e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Celebração em tempos de pandemia. Mas tempos de pandemia também são tempos de vitória. E nada, absolutamente nada, pode impedir a adoração e nada pode impedir essa unidade do Espírito que existe no corpo de Cristo Jesus. Amém, amados? Nós temos que nos ajustar, sempre ver as novas realidades, situações que surgem, mas no Senhor somos mais do que vencedores. E o Evangelho de Cristo tem prevalecido nessa terra, tem sido anunciado e testemunhado a todos os povos, raças, línguas e nações, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de pandemia. Vamos participar então do cálice do Senhor neste momento. O cálice que simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus que foi derramado, vertido naquela cruz em nosso lugar e em nosso favor. Bebei dele todos em memória do Senhor Jesus. Ó Senhor, graças te damos pelo privilégio que nos desse estarmos aqui nesta comunhão dos teus remidos. Agradecemos-te por tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Agradecemos-te, ó Deus, pela tua presença em nós e sobre nós. Agradecemos-te, ó Deus, pela ministração do Senhor aos nossos corações, através dos louvores, dos cânticos espirituais. Mas também agradecemos-te, ó Deus, acima de tudo, pela ministração da palavra aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que nos ajudes, nos capacites a colocarmos em prática em nosso viver tudo aquilo que ouvimos e aprendemos da parte do Senhor nesse dia. Obrigado também, ó Deus, pelo privilégio de celebrarmos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, esse momento íntimo, profundamente significativo, ó Deus, para nós, como
fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aceita a nossa gratidão pelo teu grande amor a nós manifestado através de Cristo, por tão grande salvação que tu nos proporcionaste pela tua graça, pela certeza da vida eterna, pela presença do teu Espírito em nós, pelo privilégio de sermos a tua igreja estabelecida nessa localidade, nessa cidade, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem sentar, o diácono Carlos estará recolhendo os cálices e depois nós estaremos integrando a bênção apostólica e os irmãos estarão saindo. Então, apenas uma palavra de orientação. Os irmãos já estão se acostumando, já estão criando o hábito, já aprenderam bem. Tem a sinalização aqui no piso, então os irmãos devem seguir essa sinalização, saírem aqui pelo corredor central, alguns podem até sair pelo corredor lateral, e tem uma única porta de saída, que é a porta ali lateral. Bom, depois com a saída dos irmãos, haverá todo esse processo de higienização do local, de limpeza, para recebermos o segundo grupo, os irmãos que estarão no culto das 11h30. E olhem, para que assim como fomos abençoados aqui nesse culto, os irmãos que estarão no segundo culto também sejam ricamente abençoados por Deus. Amém, amados? Outra coisa que eu quero informar também é que, como os irmãos perceberam, esse primeiro culto está sendo gravado. O segundo não, só o primeiro está sendo gravado e o Rui vai fazer a edição e lançará então no YouTube. E os irmãos podem então compartilhar com outras pessoas, familiares, amigos, o culto desta manhã, partilhando então nas redes sociais aí o culto de hoje, ok? Nós vamos informar os irmãos, vão ficar sabendo que estará sendo postado. Possivelmente hoje à noite ou amanhã, né? Até amanhã, no máximo, o Rui estará postando. Encerrou-se também o acampamento, os irmãos não viram nada, né? Vão ver ainda, né? Mas também está tudo gravado e depois vai ser partilhado, né, nas redes sociais. Então os irmãos podem ter um gostinho, né, de como foi o ABS, né, para os adolescentes online, né, direto, à distância. Isso é uma experiência nova também em tempos de pandemia, mas eu creio que foi uma bênção, né? Tenho certeza que foi uma grande bênção e os irmãos depois poderão também assistir. Deus abençoe a todos, tenham uma semana feliz, abençoada, uma semana de vitória a todos os amados. Vamos ficar em pé e vamos orar. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Com a paz de Deus.